Bem-vindos ao canal Fé Renovadora. Se inscrevam no canal e deixem os seus comentários. Mateus 13, 20. O que foi semeado em solo rochoso, com pedras, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ele logo se desvia ou se escandaliza. Preste atenção. O texto diz que ele cerca e a primeira coisa que ele faz é remover as pedras. Ele vai usar o solo. Então ele retira as pedras, por quê? Porque ele vai semear. E as pedras são inimigas poderosíssimas para as raízes. O que faz uma planta se estabelecer são suas raízes. São elas que determinam basicamente a sua estrutura para suportar ambientes de seca, intempéries como vento, enxurrada e tantas outras coisas. Quanto mais enraizado a vinha ou essa muda estiver, quanto mais profunda for suas raízes, quanto mais estabilizada for seus posicionamentos, mais adversidades elas enfrentarão, ou estarão prontas para enfrentar. Por isso que nós vemos pessoas que você observa e elas chegam num ambiente, cresce com uma facilidade muito grande, aparece, desponta, quer cantar, quer trabalhar, quer ir para os ministérios. Eu fico lá fora, eu fico aqui dentro, eu vou para o ministério infantil, eu estou no Manhã com Deus, eu estou na oficina da alma, eu participo de tudo, mas é só aquecer um pouquinho, é só criar uma dificuldade e pronto, ela se escandaliza, ela vai embora. Estava mal intencionada? Não. Ela só não tinha profundidade o suficiente para, no momento de escassez, ter uma fonte de onde ela iria retirar seus nutrientes, sua água, recursos, para que elas consigam se manter firmes, muitas vezes secas. Você viaja para algumas regiões, até mesmo aqui no Brasil, mas tem algumas regiões que, se você chegar no ambiente, você vai ver basicamente todas as árvores secas. Não tem uma folha nela. Seca, seca de seca. Se você não tiver acostumado, você pensa que se tacar fogo naquilo, pega tudo. Mas se você chegar pertinho dela e tentar quebrar um galinho, você vai ver que ao invés de quebrar, ele vai envergar. O que indica que ele não está morto, ele está seco, porque o ambiente externo não é agradável. A umidade desapareceu, a chuva não aparece, o vento arrancou as folhas, a terra começou a rachar, e do que ele está sobrevivendo? Daquilo que está lá embaixo. Lá de baixo ele está tirando suas forças, ele está tirando seus nutrientes. Por isso que a Bíblia chega a dizer que a fé é loucura para alguns, porque quando você olha em torno da pessoa, todo o ambiente é inóspito, é inadequado, é ambiente onde todos morreriam, mas ele não está sobrevivendo da periferia do ambiente que está em volta. Ele está tirando recurso lá do eterno, lá de baixo, porque ele está, profundo, enraizado. E isso só acontece com quem remove pedra. Pastor, está aí as pedras, certo? As preocupações, angústias, perseguições, tantas coisas que ele usa como exemplo. Quando ele vai falar dos espinhos, na mesma parábola do semeador, ele fala de coisas materiais, mas agora ele está falando de coisas emocionais. Jesus compra você, cerca você, mas não pode limpar você. Você não se permite. Porque para limpar a lâmina do arado, ou a perfuração mais antiga de um arado feito de madeira, é doloroso enfiar na terra.
abrir aqueles sulcos, aquelas valas, sabe? Tem que firmar, o boi vai puxando e eles vai firmando, ou então aquela lâmina torta que vai cortando, vai mexendo, aí começa a mexer nas suas memórias, começa a mexer nas suas lembranças, aí começa a mexer nas suas angústias, nas suas decepções, e aí isso começa a te ferir. Então você não quer que mexa, você quer continuar na igreja com Jesus cheio de pedras. Ele é seu dono, ele é seu dono. Você está cercado, mas você não produz. Porque quando ele tenta te limpar, você recusa, porque a limpeza é desagradável, ela é desconfortável. E vá que quando a lâmina passa, ela traga lá do fundo uma pedra e ela apareça. E talvez você não gostaria de descobrir que você tem pedras, que você tem obstáculos. Então você não quer que ninguém veja. É melhor você não produzir do que alguém enxergar, né, as suas mazelas, as suas pedras. E ele limpa das pedras. João capítulo 15, verso 3. Olha só, João 15, 3. Vocês já estão, por causa da que vos tenho, vós já está limpo, por causa da palavra que vos tenho, ou que lhes tenho falado. Essa é eu sou a videira, vós sois as varas, aquela que está em mim, essa dá muito fruto. Preste atenção, o paralelo é o mesmo. Quando você vê esse texto aí, ele não está falando de pedra não. Vós já estão limpos. Essa limpeza é a poda. É a remoção de uma área improdutiva de uma planta. É alguém que tem interesse de que outras áreas recebam total atenção de nutrientes e de produtividade. Então, se tem um galho produzindo aqui, e tem algum brotando desse lado aqui, normalmente ele vai ali e poda, para que a força que estava sendo canalizada para esse galho, agora seja canalizada para o outro. A limpeza nem sempre é remover as pedras, não. Às vezes também é a poda e a remoção de áreas que te tornam improdutivos, que faz com que você não produza, e isso precisa sair da sua vida. Se inscrevam e compartilhem este vídeo.